Reverendíssimo diácono, caros filhos, quando ouvimos geralmente a liturgia dominical, vamos acompanhando, corremos um risco de ficarmos de modo como que perdidos, achando que tudo é uma temática isolada, um ponto que ali se começa e ali mesmo termina, e não entendermos a dinâmica que o Senhor faz conosco, que o Senhor quer fazer conosco. E que dinâmica é essa? Esse ato de vermos que nosso Senhor nos está formando. Não formando para ganharmos um diploma no final, que nosso Senhor quer uma formação de verdade. Não para pendurarmos um papel rabiscado na parede, mas para mais, para muito mais. Nosso Senhor, Ele vai nos formando para sermos dele. E é por isso que é necessário entender e ver o como Ele vem fazendo. Poderia pegar desde o primeiro domingo do tempo comum e ir perpassando, mas levaria muito tempo e não há tanto. Mas se olharmos há 2 domingos para trás, o 15º domingo, vemos que nosso Senhor nos apresentou a lei. E o que é a lei? Para aqueles que dirigem, sabem o que é uma baliza, sabem a importância que se tem na estrada de se ter as demarcações das faixas, principalmente num dia escuro ou de chuva. Pois bem, a lei é isso. Ela nos mostra os limites, ela nos mostra por onde devemos andar, porque nos auxilia a termos uma direção e um caminho preciso. E porque era necessário isso para entendermos aquilo que vemos no último domingo, quem somos. Porque quando nosso Senhor nos apresenta Marta e Maria, Ele apresenta essa visão de não ficarmos agitados meramente como o mundo, mas para sabermos quem somos, para entendermos quem nós somos, para caminhar com Ele, para estar com Ele, para buscá-lo. Mas esta formação tem uma continuidade. E para entendermos quem nós somos, é necessário ter um passo. O ato de olhar para o Senhor e para nós, vermos como estamos e nos encontrar com Ele. Isso se dá de várias formas, e por isso, tendo um mínimo de consciência, nosso Senhor hoje nos fala sobre a oração. Nos fala daquilo que é essencial. Nos fala daquilo que é necessário, que estejamos mais aprofundados, mais enraizados nele, para vivermos, não para existirmos meramente e andarmos, mas para termos verdadeiramente aquilo que é a vida. E por isso nosso Senhor, Ele nos traz isso hoje. Mas poderíamos nos perguntar, o que é a oração? Por vezes alguns acham que é o mero chacoalhar de latas, ficar falando, ficar agindo ou cantar de qualquer forma e de qualquer modo. Não é oração. O que é oração?
Podemos ver, por exemplo, no catecismo, o que os padres da igreja dizem, mas de modo simples, é ver, por exemplo, aquilo que São José Maria apresenta, é falar com Deus, falar com Ele, falar dele, falar de nós, apresentar a Ele as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos êxitos e os nossos fracassos, as nossas nobres ambições, as nossas preocupações diárias, dar esse ato de ação de graças, pedir, dar, demonstrar amor e desagravar. Em outras palavras, conhecê-lo e conhecer-nos. Ter este ato de intimidade. Mas é fato que às vezes é necessário dar um start, começar a fazer algo, porque como é que eu faço isso? É algo que às vezes não é palpável. Agora fica uma coisa meio etérea. E por isso, hoje vemos um pedido no Evangelho. Os apóstolos que se voltam para o Senhor e pedem: Domine, doce-nos orare. Senhor, ensina-nos a rezar. E por que eles pedem? Porque o Senhor toda hora estava em oração, toda hora estava em união com o Pai, porque sabia quem era, sabia daquilo que era necessário, e por isso o fazia. Também para instigá-los. Mas eles não sabiam. É fato que eles conversavam com Deus, afinal de contas estavam falando com Jesus. Mas é necessário um a mais para nós também. E por isso nosso Senhor, Ele vai ensinando. E para começar a ensiná-los, qual a primeira coisa que o Senhor faz? Talvez alguns já comecem chutando o geral. Ah, padre, ele dá uma fórmula, ensina um Pai Nosso. Na fórmula ele dá um passo. Ele nos ensina quem nós somos. Ué, padre, no Pai Nosso não está dizendo assim, olha para você, vê quem você é, está dizendo nada disso não, padre. Como é que eu posso saber quem eu sou? Quais as primeiras palavras do Pai Nosso? Pai Nosso. Se Ele é nosso Pai, é porque nós devemos aprender a nos reconhecer como filhos. É necessário que eu reconheça aquilo que eu sou. Eu sou filho. E se eu reconheço aquilo que eu sou, eu sei como eu falo com Ele. Eu não falo como um mero escravo. Eu não falo como com quem eu falo, com um comerciante. Eu não falo como eu falo com o Zé da Escova da esquina. Eu falo com meu Pai. Eu tenho que ter um ato, um diálogo com Ele filial. Que se tem que ter reverência, mas proximidade. Que se tem que ter respeito, mas também amor. Não pode ser de qualquer jeito. Eu tenho que saber quem eu sou primeiro. E assim começa o Pai Nosso. Reconhece aquilo que você é. Você é filho. E é disso que devemos, de certa forma, nos orgulhar. Eu tenho um Pai que me ama e com quem eu posso falar livremente. E se eu posso falar livremente com meu Pai, então eu sei rezar. Mas às vezes precisamos de formas, de estruturas,
para depois ir aprofundando. Porque a oração não é meramente saber rezar fórmulas. É mais. E com mais, a oração ela tem tanto tipos, estruturas, ela tem, como apresenta Rui Marim, classificações, como modos. O padre Rui Marim apresenta 9 classificações, 9 tipos de oração, de acordo com o que apresenta Santa Teresa. E a primeira delas era a oração vocal. Depois, a meditação, a oração afetiva, a oração de simplicidade, o recolhimento infuso, a quietude, a união simples, a estática e a transformativa. Nossa, padre, mas será que eu consigo fazer tudo isso? Cada uma dessas depende do grau de unidade que temos para com Deus. As 3 primeiras, em particular as 2, a oração vocal, aquela que conseguimos fazer habitualmente, e a mental, que exige um pouco mais, mas também a oração afetiva, elas estão diante daqueles que estão na via ascética. Santa Teresa apresenta 7 patamares na vida espiritual, 7 moradas. As 3 primeiras são a via ascética. Padre, mas por que eu não posso então ter, a oração de união transformativa? Porque essa é para quem está na 7ª morada, porque depende de muito mais, porque é a ação de Deus em ti. E se você ainda está tão apegado às suas coisas e não passou pelo gargalo da 3ª para a 4ª morada, então, meu filho, não adianta que você não vai rezar, porque a partir do recolhimento infuso até a união transformativa, não sou mais eu quem faço. É Deus quem faz em mim. Mas a gente não tem que querer coisas a mais. A gente tem que saber fazer um pouco. Como estamos fazendo um pouco? Por exemplo, eu sei o que é a oração vocal. Padre, eu rezo o Pai Nosso e Ave Maria. Quem disse que é só isso? A oração vocal é o que se manifesta com as palavras de nossa linguagem articulada e constitui a forma quase única da oração pública e litúrgica. Padre, o senhor falou e eu não entendi nada. A oração vocal é aquilo que tem aonde falamos, aonde existe o uso da nossa razão, mais de um ato próprio de conversa. Então é onde eu me coloco para falar com Deus, com fórmulas. Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, aquilo que aqui estamos fazendo diante da liturgia. Tudo isso é oração vocal, mas também aquilo que não tem forma. Quando aquilo que fazemos após a comunhão, de falar com o Senhor. Senhor, hoje foi bem mais difícil o meu dia, porque eu acordei e eu estava mais cansado, porque a semana foi mais puxada, apesar de estar nas férias. E esse ato de falar livremente com o Senhor, isso também é oração vocal. É algo mais aprofundado, porque eu começo a falar com mais liberdade com o Pai. Eu falo verdadeiramente como filho com o Pai. E eu tenho que exercitar isso. Mas às vezes a gente quer colocar, está lá na oração, união transformativa e não sabe fazer o básico.
Então vamos aprender. Aprender a rezar de fato, para aprender quem somos de fato. E como aprender? Mergulhando naquilo que o Senhor nos mostra hoje na liturgia. E ver que, por exemplo, Abraão literalmente rezou, pediu, falou de modo íntimo com o Senhor e de modo livre. Ah, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. Porque olha, logo o Senhor, que é tão importante, é Deus, é justo, e vai fazer isso com aquele povo se tiver justo. Não, é um jeito livre de dizer. Não tem forma, não tem estrutura. Não são, por exemplo, os salmos. O que são os salmos, por exemplo? Os salmos são o livro de oração que tinha o Antigo Testamento. E ali tem tudo. Toda a estruturação das orações. Mas Abraão não... Claro que na época de Abraão ainda não tinha os salmos, mas ele não falou por fórmula. Ele falou livremente, ele conversou com o Senhor. Isso nós temos que aprender, porque eu só converso com aquele que me é íntimo. E a gente tem que aprender isso, que na oração vocal eu posso conversar, eu posso pedir, eu posso suplicar por algo. Por isso existem modos. De modo particular, o catecismo apresenta 4 modos de oração. A súplica, que é o ato de pedir. Pedir geralmente por nós, por uma necessidade, por algo que está acontecendo. Uma oração de intercessão, que é um ato de pedir por alguém específico. Pedir por aquela pessoa da minha família que está doente, eu estou suplicando por ela. Por exemplo, Abraão, ele suplica por alguém específico. O pedido, por exemplo, é aquilo que fazemos no Pai Nosso: dai-nos a cada dia o pão nosso. É diferente. Existe também a oração de ação de graças. Esse ato de elevar a Deus, de oferecer a Deus, que ouvimos, por exemplo, na segunda leitura. Ou melhor, no Salmo, ou na própria liturgia, o ato de ofertar ao Senhor. E a oração de louvor, aí sim, o que fazemos na segunda leitura? Olhando para a grandeza de Deus, vendo Deus como aquilo que Ele de fato é. Deus. Entender isso, mas também ver que aquilo que o Senhor apresenta no Evangelho é também um impulsionar e uma exigência, como apresenta São João Crisóstomo ao comentar este Evangelho, principalmente comentando a parte onde nosso Senhor diz: pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E o que diz São João Crisóstomo, que ali ele nos incentiva nos recomendando a oração, porque é necessário buscar o Senhor, e também é necessário ao mesmo tempo cuidar daquilo que se está buscando, de modo sublime quando se trata das coisas de Deus. Mas temos que ter a noção que existirão obstáculos, que nos farão cegar diante da nossa inteligência, o não conseguir compreender as demoras, o estar frio, as intempéries diante dos problemas que teremos na família. É necessário recorrer e persistir. E o Senhor faz isso, recomenda esta persistência. O batei e vos abre-se-vos-á é para isso. É necessário insistirmos,
continuarmos batendo, continuarmos rezando, permanecermos em oração. 3 te empenhe. Foi exatamente isso que aprendemos com Abraão na primeira leitura. Porque Abraão não só insiste, mas persiste e ainda faz crescer as suas exigências, pela afinidade que tinha com o Senhor. E como é que Abraão faz? Em primeiro lugar, diferente do que muita gente acha quando lê a primeira leitura, Abraão não pede por Sodoma. Às vezes o pessoal que lê essa primeira leitura e aquilo que vem depois fala: Deus ignorou Abraão, porque Sodoma foi destruída. Mas em momento nenhum Abraão está pedindo por Sodoma, até porque nosso Senhor diz: o clamor contra Sodoma, diante daquilo que Sodoma faz, cresce. Nosso Senhor, Abraão pede pelos justos de Sodoma, e é atendido. Não como pede, mas o seu pedido é atendido. O que pede, recebe. E a gente vê que ele vai crescendo, porque tem 6 pedidos. O bichinho gosta, vai insistindo e persistindo. Primeiro, você. Se tiverem 50 justos, a gente tem que entender que não é que tinham 2 milhões de pessoas em Sodoma também não, tá? Não adianta a gente pegar um parâmetro de hoje e jogar para Sodoma. As cidades que tinham eram pequenas vilas. Devia existir mais ou menos a mesma coisa que tem no centro aqui da nossa cidade. No centro, não é para os cantos não. Então, se tinham em 50, né? Tá. Mas se faltar 5, só tiver 45, por causa de 5 o senhor vai destruir? Tá bom. Pois, se tiver menos 5 ainda, e em vez de 45 tiver 40. Ok. Pois, se só tiver 30. E 20. E 10. Ele vai diminuindo. Algo que também devemos entender: a contagem nessa estrutura, no tempo de Abraão, é pelos homens. E ali só tem um. Ele tinha que ter continuado um cadinho mais. Mas ele foi até 10. E o único justo que encontrou Deus foi Ló. O que aconteceu com Ló? Ló foi dizimado? Não. Foi salvo. A cidade se perdeu, mas Ló se salvou. E é isso que Abraão pediu a nosso Senhor. Devemos entender que por vezes o nosso pedido não vai ser atendido como queremos, mas o que pedimos será feito. Se esse pedido for justo, se esse pedido for para estarmos com o Senhor, para crescermos em amor a Ele, para crescermos em santidade, se for algo que realmente necessitamos, e é isso que devemos pedir. Ter este ato de persistência. Vivemos esse ato de persistência em vários momentos, começando pelo explicitar de que é a vontade de Deus que é feita. O Senhor, quando apresenta o Pai Nosso, Ele é bem claro. E devemos entender aquilo que pedimos quando rezamos: seja feita a tua vontade, não a minha. E aquilo que pedimos é para que a vontade de Deus se faça em nós. Mas como podemos entender isso? Que a vontade de Deus, se a vontade de Deus, por que não antecipa para fazer logo? Porque nosso Senhor sabe como e quando faz.
Sabe quando a sua vontade tem que ser manifesta? Um exemplo bem claro disso: Santa Mônica. Santa Mônica pediu por 30 anos pela conversão do seu filho. Padre, mas não era a vontade de Deus? Óbvio que era. E por que ela pediu 30 anos? Porque era a vontade de Deus que também ela se transformasse. E era necessário esses 30 anos para ela. E Nosso Senhor realiza. E realiza a tal ponto que Santo Agostinho dá um giro e um impulsionar imenso de vida. Mas Nosso Senhor sabe o porquê nos faz esperar. Sabe porque a nossa oração ela tem que ser persistente. Primeiro, para saber o quanto queremos. Segundo, para que ela nos transforme também. E é por isso que quando o Salmo apresenta que gritei e vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma, é isso que quer dizer. Nós gritamos, nós pedimos ao Senhor e Ele nos escuta. Um pai escuta o seu filho e deve escutar o seu filho para atender diante da sua necessidade, senão não é pai. Mas Nosso Senhor faz com isso com que a nossa alma se engrandeça, com que nós nos modifiquemos, com que nós cresçamos no amor e na unidade com Ele. E é isso que devemos entender. Por isso devemos persistir, ser constantes, como foi Santa Mônica. E é assim que Nosso Senhor vai nos ensinando. Devemos entender isso. E diante das demoras, não ficar dizendo: Deus não me escuta. Eu peço, mas Deus não faz. Primeiro, o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo algo que me vai auxiliar na minha união com Ele? Ou algo que vai me afastar? Auxiliar. Porque se não for, Deus não vai dar. Se for algo que vai me fazer levar à perdição, Deus não vai dar isso. Não adianta. Deus quer a nossa salvação. E depois, é necessário que saibamos aprofundar isso. Neste ato de intimidade e ser persistentes. O quanto queremos isso realmente? Porque às vezes a gente quer com a criança que quer as coisas. Eu quero muito isso. Tá bom, no dia seguinte, eu quero muito aquilo. Quer nada. Quando ganha, nem liga mais pro brinquedo. A gente tem que querer de verdade. E como medimos o nosso querer? São José Maria nos dá um termômetro para vermos se é assim que queremos. Você quer como um avaro quer o seu ouro? Será que é assim que pedimos ao Senhor? Como um avaro quer o seu ouro? Porque um avaro não quer ouro assim. Eu quero muito ouro. Eu quero muito aquilo ali. Peraí. O avaro persiste. Se ele tiver que lutar 10 anos por aquilo ali, ele vai. Ele é ambicioso, ele quer as riquezas. É assim que a gente persiste? Será que a gente quer como uma mãe quer o seu filho? Pergunta para uma mãe o que acontece se ela perder o filho. Ela vai procurar até encontrar. Não interessa quanto ela tem que andar, o que tem que fazer, ela cata o filho em tudo quanto é lugar. É assim que a gente quer? O que a gente está pedindo a Deus? A gente quer, como um ambicioso, busca as suas honras. O ambicioso, quando busca as suas honras, faz de tudo. Porque ele quer um elogio, um agrado, um parabéns.
É assim que a gente faz? A gente se dispõe a mudar? A gente se dispõe a se entregar? Ou a gente quer... É tanto assim. A gente quer como um jovem mundano quer o seu prazer? Só vemos o que um jovem mundano da vida faz para ter prazer. A gente faz assim? A gente busca de todas as formas, com tanto empenho? Ou, se tem qualquer dificuldade, eu deixo de lado? Esse é o nosso parâmetro. O quanto queremos aquilo que pedimos? Quanto buscamos verdadeiramente aquilo que pedimos a Deus? Será que somos capazes de nos mudar para conseguir aquilo? Porque o nosso pedido, aquilo que pedimos a Deus, o ato de nosso Senhor não nos atender de modo imediato, é para que também Ele possa nos moldar para aquilo, para receber aquelas graças. Que saibamos rezar, pedir, buscar e ter este grau de intimidade com o Senhor. Buscar a Deus com verdadeiro empenho, indo a Ele, buscando a Ele nesse ato de crescimento, de aprofundamento, de constância. Por isso, recorramos a quem melhor nos pode ensinar, a Virgem Maria. Ela mostra exatamente isso, este ato de constância, de permanência, de entrega e doação. Que possamos, como ela, assim fazer. A ela, nossa Salve Rainha, imploramos como advogada nossa. Ela também intercede por nós, para que saibamos verdadeiramente viver como Deus quer. Que possamos também nós, a ela, buscar para sabermos viver aquilo que Deus quer para nós. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.